Bom dia, tudo bem? Bom, tudo bem, graças a Deus. Recebam o nosso carinho, todos vocês. Vamos iniciar o nosso estudo. Com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer a oração inicial. Querido Mestre, Senhor, cada dia podemos compreender mais os seus ensinamentos no esforço constante para sermos melhores. Os passos parecem curtos, mas em espírito os nossos corações se aproximam do seu coração amoroso. E aí conseguimos sentir, às vezes, a felicidade já nos planos espirituais superiores pelo pouco que fazemos. Na oração sincera, no abraço amigo, na frase de carinho, no sacrifício espontâneo, sentimos a tua presença conosco e o Senhor nos eleva. Precisamos de auxílio, Senhor. Pedir ajuda na oração é humildade, reconhecendo a nossa inferioridade. Na luta contra o passado escabroso, e nós, por nós mesmos, esquecendo a vontade do Pai, escrito na consciência, decidimos por agir contra as tuas leis, Pai, logo contra os nossos irmãos. Mas o Senhor enviou o Cristo, o nosso Senhor, que pelo exemplo e pelo amor, intercedeu ao Senhor e nos mandou os mártires que lutaram contra as suas imperfeições, nos mostrando o caminho. E o Senhor foi o iniciador da santa doutrina espírita, que hoje nos traz a consolação, que hoje nos traz a esperança e nos faz compreender a realidade do mundo que nos espera, da felicidade que espera o justo, e da dor e da tristeza que espera aqueles que não querem te entender. Abençoa os estudos, na nossa compreensão, e que a luz do teu amor penetre os nossos corações. Toda a casa de cada um que está aqui. Todos aqueles que envolvemos em pensamento, e nós temos, Senhor, uma multidão de amigos que hoje não são amigos. Os nossos irmãos, que são os obsessores de hoje, serão os nossos amigos queridos de amanhã. Eles entendam que nós não temos raiva ou ódio deles, mas que queremos que eles façam parte da nossa família espiritual. Abençoa-nos a luta, e eles são convidados a participar das nossas, como companheiros que aprendem a se amar pelo exemplo do Cristo, que pediu para que todos fossem perdoados, inclusive aqueles que o crucificaram. Muito, muito obrigado, Senhor. Isso. Aqui. Olha, agora eu estou vendo. Todos estão vendo a tela aí? Então, Cristo estava fazendo lá as profecias dele, né? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam, pois, os judeus, porventura há de matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Aí nós comentamos sobre isso, né? Que o Cristo estava indo para o mundo espiritual superior, que a gente não tem condição de ir agora. Imagina se a gente desencarnasse e já chegasse na esfera dos Cristos. É sofrer ataque epilético, não é conseguir suportar aquilo. Existe uma gradação na evolução. A felicidade muito grande, a luz muito intensa, ela ofusca, ela não clareia para nós, ela cega. Nós podemos ver isso nas palavras do Cristo, no livro do Leio Lúcio, na lição 25 da Visita da Verdade. A verdade, ela chegar ao homem de uma vez, sem preparação, ela ofusca. E aí a gente não consegue aprender. Então ela vem aos poucos, de acordo com o que a gente vai conquistando. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele fala que o homem primitivo, quando desencarnava, e ele
via com a visão do espírito, o mundo espiritual, ele entrava em desespero pela grandeza que ele via, pela quantidade de informações que ele recebia pelos sentidos, e ele morria de medo e corria e abraçava um dos encarnados para poder ligar a mente dele a esse encarnado, para poder fechar os olhos diante daquela grandeza que ele não suportava, porque o medo era imenso, ele não tinha como raciocinar ou racionalizar o medo. Aí ele fazia isso, começando os processos obsessivos, como a gente já viu, é um processo de evolução importante. Então nós chegamos exatamente aonde a nossa mente comporta, aonde o nosso entendimento da verdade comporta. Sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazer com sentimento de pureza que as possa santificar. Um homem no mundo, evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? Se a gente colocar um anjo encarnado entre nós, nós não vamos reconhecer. A gente não consegue. A gente não consegue absorver a energia dele. A gente só consegue absorver aquilo que a gente chega. Vamos pegar em termos de inteligência. Se vocês acham que uma pessoa analfabeta conhece as 3 leis da física? Não, ela consegue perceber que se jogar um objeto ele vai até um ponto. Se dependendo da situação, que a situação de jogar, cair uma pedra, ou de rolar uma pedra, ou da água caindo de uma cachoeira, ele percebe aquilo. Mas a lei em si ele não consegue perceber. Ele não consegue transformar aquilo em matemática. Se você pode sentar com ele aqui e dar aula particular, né? Qual é a chance dele aprender? Ele vai ter que pegar todas as bases antes, ele vai aprender as letras, ele vai ter que fazer um tanto de coisa para depois chegar lá. Assim também é a nossa visão moral. O anjo vem, ele olha, fala uma coisa, uma simples palavra, aquilo modifica o ambiente. A gente nem sabe o que aconteceu. Absorve aquilo, mas não consegue perceber a grandeza. Um espírito muito mais evoluído que a gente toma determinadas atitudes, a gente acha que ele é louco, mas no fim das contas ele está ajudando coisas que a gente nem percebe que estão à nossa volta. A gente não percebe. Então nós somos capazes de sentir alegria e felicidade de acordo com a visão que nós temos. A partir daquilo eu não consigo ver mais. A gente estava falando esses dias sobre viagens, né? Conhecer o mundo e ver coisas bonitas. Aí muitas vezes você economiza para poder conhecer um país que tem neve. Vai lá conhecer a neve. Aí você olha para a neve, ela é branca, monótona. Você olha para o lado, é cinza, escuro, não tem vegetação. Aí você volta para o Brasil, pega um avião aí, que passa em cima da floresta amazônica, está chegando, é verde escuro, verde claro, cinza, prata brilhante. Você fala, meu Deus do céu, eu estava no paraíso. Eu fui lá conhecer uma coisa bicolor. E aqui as coisas são diversas. Então, a beleza está na nossa frente e a gente esquece em busca de outras coisas que é fora da realidade. Aí eu fico pensando, você vai conhecer um lugar bonito, que seja uma paisagem maravilhosa. Mas se você olhar uma rosa com um olhar de amor, ela é mais bela que qualquer paisagem do mundo. Mas se você conseguir enxergar o que está lá. Se você conseguir enxergar como que as pétalas foram formadas, como houve a organização dela, com a matemática por trás, a seiva subindo, a proteção dos espinhos. A rosa é linda, ela precisa se proteger. No caso dela, são espinhos mesmo. Ali você vê a beleza da formação, da criação numa planta qualquer. Você não precisa viajar o mundo inteiro para conhecer a Terra inteira. E eu, como espírita, resolvi esse problema financeiro. Eu desencarno e vou lá. Sem pernilongo, sem variação de temperatura. E é só ter um pouquinho mais de paciência. Se aqui eu consigo esperar 2 anos, 3 anos para conhecer um lugar bonito, para conhecer esse lugar eu espero uma reencarnação. Mas se eu quiser ver coisa bela, basta me ligar a Deus. E as coisas belas vão se formando. Vem cá, filho. O Manuel vai continuar o estudo. Pode continuar.
Dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Peraí um pouquinho. Aí tá falando daquela parte da vida e da morte, né, que tem na Bíblia. Aí, sempre que tá escrito na Bíblia que morte é essa vida material, que é a vida não ligada a Deus. Olha que profundo isso, né? Ele tá falando pros fariseus que não estavam nem entendendo que ele estava falando do mundo espiritual. E a mensagem dele é: se vocês não creem em mim, vocês morrerão nos vossos pecados. Isso acontece porque a gente se fechando na nossa vida material, a gente não é capaz de, de se ligar a Deus, e como Jesus ali é a representação de Deus na Terra, quem não cria nele não era capaz de se ligar às verdades espirituais. Você vê que ele está falando é muito profundo, né? Eles não estavam entendendo nada do que ele estava falando, né? Porque ele estava falando, vocês são de baixo, eu sou de cima. Para um espírito ali sensível e que aceitasse que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, ia entender bem aquilo. Porque crer em Jesus e seguir a Ele é receber a vida eterna, a vida que não cessa. E ele fala isso várias vezes, né? A gente vê que Jesus foi muito claro, mesmo com as palavras ainda escondidas, né, nas parábolas. Então, quem não cria em Jesus morreria em pecado. A gente também acaba morrendo em pecado quando a gente vive uma vida estabilizada nas coisas materiais, né? Porque o pecado é a vida distante de Deus. Quando a gente se liga ao egoísmo, à vaidade, a gente não consegue acreditar na vida eterna, né? Porque quando a gente se liga a uma vida que pensa só no trabalho, no dinheiro, que pensa nos 80, 90 anos que a gente vive aqui na Terra, coloquei 90 porque a média de vivência da minha família é um pouco maior. Tem duas bisavós, uma tem 100 anos, outra tem 97. É, a gente está escolhendo viver em pecado, né? E a gente não está colocando o tesouro do nosso coração onde a traça não corrói, né? Onde não enferruja. Então, se vê que o chamamento de Jesus para a vida espiritual é muito claro. E aí ele está fazendo um aviso. Onde eu vou, vocês não são capazes de chegar. Vocês não têm ainda a condição espiritual de chegar onde eu vou, que é o reino de Deus. Mas se vocês não crerem que eu sou e não seguirem, vocês vão morrer nos vossos pecados. Ou seja, vai passar muito tempo de várias encarnações vivendo no pecado sem que seja possível eles entreverem esse reino de Deus. Jesus não está falando, vocês nunca serão capazes de chegar a mim. Ele está dando um aviso. Se continuar com esse comportamento, se mantiverem essa ligação com o dinheiro e com as riquezas, o resultado disso é a morte, porque é a vida desligada de Deus, inclusive depois do desencarne. Falei, pronto. Obrigado, Mateus. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: o mesmo que também já desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu, o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Aqui temos Jesus falando sobre a missão dele. Desde o começo do seu ministério, ele já demonstrava a capacidade de curar os doentes, ele já falava sobre a bondade de Deus, avisava sobre a necessidade de arrependimento, de mudança de hábitos. E agora as pessoas vêm e perguntam: quem és tu? Muitas vezes isso acontece por negação. Papai citou o caso dos alunos, correto? O caso de tentar ensinar uma pessoa que é analfabeta.
Nas escolas, nós temos pessoas que temos alunos que passaram para as outras escolas, para outras séries, sem saber ler e escrever direito. Ao mesmo tempo que tem aqueles um pouquinho melhores, outros um pouquinho piores. Porém, se a escola em si estabilizou em um nível, quando o quando se começa a puxar um pouquinho acima desse nível, eles começam a reclamar. Quase todos, sem exceção. Eu chamo atenção para isso porque quem és tu, ou então melhor, ou então no caso, por que fazer isto? Ou mesmo já tendo tido as provas tão evidentes, as curas, os milagres, é um sinal dessa negação constante. A ligação com a matéria é uma negação constante das coisas espirituais. E isso nos mostra constantemente. Como o papai comentou, nós olharmos para uma rosa buscando o amor, a beleza, ela será a mais bela que qualquer paisagem do mundo, qualquer coisa que nós possamos ver durante uma viagem. Porém, não é raro uma pessoa que não busca ver a beleza nas coisas perguntar justamente para quê, ou então o que tem de especial. Jesus afirma, o mesmo que também já desde o princípio vos disse, chamando atenção para que eles já tinham uma noção de quem ele era. Eles já compreendiam, nem que fosse fracamente, que aquele era um momento de mudança. A gente também tem que lembrar que os fariseus eles tentavam o tempo todo contra o Cristo, né? E aí essa questão de quem és tu, ela também é uma pergunta capciosa por causa daquilo que a gente já estudou nos outros estudos, né? Na lei judaica, né, não poderia se dizer que o Messias, não poderia se autotitular Messias, filho de Deus, que ele estaria cometendo um crime, né? Então, se vê assim que eles estavam falando para uma plateia que não estava a favor dele, e era uma plateia que, na verdade, estavam buscando matá-lo, inclusive, né? Então, quando pergunta quem és tu, também é uma pergunta meio capciosa nesse sentido, né? Para que ele se diga realmente o filho de Deus, né? E aí, quando ele responde isso, é uma resposta, claro, né? Jesus era muito sábio, é muito sábio, ele entendia o que estava na base das perguntas das pessoas. Então, ele comenta isso, como você mesmo disse, ele já tinha dado vários indícios de quem ele era, de que ele era realmente o Filho de Deus. E mesmo assim, eles estavam fixados na parte material, eles estavam fixados, assim, nas palavras do Cristo, eles estavam buscando entender apenas aquilo que dizia a material. Não eram espíritos que não tinham condição de entender, mas o apego às coisas terrenas, a ligação com as riquezas era tão forte que isso se tornava um próprio subterfúgio deles. Sim. Lembro até uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que me veio à cabeça, aquela que a gente leu hoje mais cedo, que é falando sobre os espíritos obsessores. Muitas vezes é mais fácil auxiliar aqueles que nos perseguem por raiva, porque eles normalmente são mais ignorantes e têm um coração um pouquinho mais sensível do que aqueles que são hipócritas, daqueles que buscam enganar. Porque esses, tendo consciência, buscam conscientemente as coisas da matéria e maldade. Sim, essa que a gente leu está na parte lá das orações, sobre os espíritos, preces dos espíritos arrependidos, né? Sim. E aí, isso fica muito claro também numa passagem do Céu e Inferno, quando ele vai ler sobre espíritos raivosos e espíritos arrependidos. Aí ele coloca duas mensagens no Céu e Inferno, colocando dois espíritos que tinham cometido muitos assassinatos, né, na última encarnação, e os próprios espíritos estavam contando a história deles, né. Um espírito, ele era muito embrutecido, sabe? Ele era mais animalizado, digamos assim. Ele não tinha tido encarnações de grande crescimento intelectual. E aí ele fazia meio que
com base em instinto que ele ainda trazia de reencarnações passadas. E ele tinha muita raiva, claro, dentro dele. Porque a violência está ligada a isso, né? Ninguém assassina outra pessoa sem que tenha uma boa dose de violência dentro de si. Aí quando os espíritos foram conversando com ele, foram mostrando para ele, ele logo se melhorou. Em pouco tempo ele já estava se preparando para uma nova reencarnação e aprendendo muitas coisas. Porque ele, tendo uma raiva meio embrutecida, indiferenciada, né, não muito direcionada, quando ele foi mostrado um outro caminho possível que ele ainda não tinha visto, ele se adequou bem. E aí, logo depois, tem uma mensagem de um outro espírito, que era um espírito sagaz, que tinha crescido em inteligência e moral. E aí ele tinha também cometido muitos assassinatos, e aí ele não tinha se arrependido. E o arrependimento dele demorou vários e vários anos, porque ele se justificava, né, nos assassinatos. Como ele era inteligente, ele se considerava mais inteligente, mais capaz do que as pessoas. Então, ele não considerava o sofrimento que ele tinha causado nas pessoas. Ele mesmo, em alguns momentos, ele até se vangloriou do sofrimento que ele tinha causado para os outros. Por que isso? Porque o espírito que cresce em inteligência, e essa inteligência ela não se liga a Deus, ele se considera melhor do que Deus, né? Ele se subjugar por uma inteligência suprema que sabe de todas as coisas é muito, né, pro orgulho. Então, por isso que Jesus foca tanto na questão da hipocrisia, e é algo que a gente sempre tem que também enxergar dentro de nós, porque nós aqui na Terra, de maneira geral, a evolução do nosso planeta, ela foi uma evolução em inteligência, não uma evolução em moral. É por isso que a gente teve tantos avanços tecnológicos, e grande parte desses avanços tiveram sua base em avanços que foram pensados em aumentar a eficiência de guerra. Então, a questão dos motores, a questão das armas, a própria bomba atômica, né, que a gente sabe que inicialmente não foi criada pensando nisso, mas a mente do filho da Terra é uma mente altamente intelectualizada e altamente violenta. Então, isso faz parte de nós, né? E a gente cresce numa hipocrisia social muito forte. É uma hipocrisia que nós mesmos criamos, né? Então, a gente entender isso, que quando Jesus fala aos fariseus, ele também está chamando a nós mesmos, porque nós mesmos temos as nossas cotas de hipocrisia, e para a gente se desfazer delas é preciso muita humildade, muita coragem da gente se olhar, buscar se entender e ter perdão, né? Também conosco e também com as outras pessoas. Quando a gente lê essas questões do Cristo, a gente fala, nossa, como é que pode, né? Eles estavam lá do lado do Cristo. Porque assim, a gente imagina, quando a gente faz uma oração sincera, quando a gente está num tempo religioso e a gente se liga em oração todos juntos, a gente não se emociona com as vibrações que a gente sente? Mesmo que sejam vibrações assim que a gente não tenha tanta sensibilidade de sentir, mesmo que sejam a gente não tenha mediunidade suficiente para enxergar as luzes que estão, mas nesse estudo mesmo a gente consegue sentir a paz, a calma dos amigos espirituais. Agora imagina a gente estar perto de Jesus. Quão forte seria essa vibração, né? A gente tem notícias de que no momento que Jesus estava encarnado entre nós, quando eles falavam, todos paravam para ouvir, encarnados e desencarnados. E não aconteceu um assassinato enquanto Jesus esteve. Por causa disso, porque a vibração que ele emite e a capacidade dele como Cristo, como ser que veio e formou a Terra, era uma capacidade de englobar a Terra inteira na sua aura. Então, Cristo, ele tem uma capacidade intelectual de abarcar a mente de todos os seres que estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados. E ele faz isso com amor, é claro, porque se não tivesse amor, ele não teria essa capacidade. Então, ele tem um amor por todos os seus filhos e enxerga profundamente aquilo que está no interior de todos os seus filhos. Agora, vocês imaginam a força da hipocrisia
e a força da ligação com a matéria de espíritos que estavam aqui, inclusive mais evoluídos que os filhos da Terra, que eram os exilados de Capela, que já tinham tido evolução moral até suficiente para receber o Cristo e identificá-lo, e enxergar a capacidade de amor e de vibração que ele tinha. E aí o Jesus vem e chama esses espíritos para fazerem parte do reino dele. Ele chega e diz: meus filhos, a promessa que eu fiz a vocês quando vocês foram exilados de Capela, eu vim cumprir. Venham e cumpram aquilo que eu peço de vocês, venham e trabalhem pelo bem, e eu levarei vocês comigo. Né? Eles estavam chamando eles para que eles tivessem a redenção desse planeta inferior e animalizado, e eles tiveram que ser trazidos por causa do próprio comportamento. Aí vocês imaginem a dor e a capacidade da cegueira que esses espíritos tiveram de enxergando Jesus, estando do lado dele, sendo capazes de sentirem essas vibrações, que a gente sente um ínfimo e já se emociona, e eles não quererem entender a verdade espiritual que Cristo dizia. Porque essa questão dos fariseus não entenderem a parte espiritual que Cristo falava, não era uma questão meramente intelectual, é uma questão de dificuldade de raciocínio. Porque se eles tivessem o coração aberto para o sentimento, eles entenderiam. Vocês entendem a grandeza da força que a matéria faz no espírito, tanto encarnado quanto desencarnado? Então, vocês entendem a força da hipocrisia dentro de nós, que cega o nosso coração, fecha o nosso coração para que a gente não enxergue e não escute o que os bons espíritos vêm trazer? Vocês acham que um espírito que veio fazer grandes coisas aqui na Terra, mas cai pelo apoio ao poder, pela força que o poder tem nele, cai porque ele quer amealhar terras, cai porque ele não quer distribuir os bens, seja pelo trabalho, seja pela doação mesmo, com os outros irmãos? Vocês acham que eles não têm espíritos amigos, espíritos superiores que vêm chamar o coração dele? Chegam no sono e peçam e imploram para que ele repense as suas decisões, imploram para que ele mude a trajetória e se arrependa e não perca mais uma encarnação? É claro que tem. Todos nós temos esses espíritos amorosos que velam por nós a todo instante. Espíritos mesmo até parentes, né, próximos, que se dedicam depois do falecimento para trazer para nós todos esses avisos. E eles vêm com paciência, com amor e falam conosco, assim como Jesus trouxe para os fariseus daquele tempo, para as pessoas daquele tempo, as verdades do Cristo, as verdades de Deus, desculpa, com amor, paciência e com um respeito extremo às decisões íntimas. Então a gente entende a dor, né? Quando um espírito desse, encarnado, perde a encarnação pela cegueira que acontece na luta por bens materiais, na luta por egoísmo, por às vezes não se deixar nem o coração se enternecer pelos que sofrem ao lado dele, e que escuta, né, que escuta não, mas que escolhe acreditar que ele é preferido, que tudo que ele tem, ele conquistou, e ele conquistou por obra dele, e não porque Deus permitiu. Isso é um erro muito grave, e a gente vê que na sociedade de hoje, como a gente percebe que amar a Deus tomou uma posição secundária na vida, né? A gente vê grandes nomes, grandes pessoas, as pessoas que têm voz na sociedade, eles não falam de Deus, eles não trazem essa concepção de que nós devemos fazer referência ao Espírito que nos trouxe tudo. Então a gente vê que isso é muito grave. A gente entende, então, que a nossa sociedade ela é criada pela base de uma hipocrisia muito forte. E é essa hipocrisia que fez Jesus combater nos fariseus
e que é a nossa herança, né, desse tempo, porque nós fazemos parte disso, né? Nós somos os filhos da Terra que evoluímos por base da inteligência e da astúcia. Nós, ao longo das nossas encarnações, nós erramos muito nessa hipocrisia, mesmo tendo, às vezes, encarnações em que nós buscamos nos ligar a Deus. Mas a força dos bens materiais, a força de buscar uma vida apenas material, sem querer entender essa beleza, né, implícita nas palavras do Cristo, ela é forte dentro de nós. Por isso que a luta contra a hipocrisia, ela deve ser a nossa base de tratamento espiritual e moral de nós mesmos, né? Porque ela tem por base a gente se conhecer. Não é fácil mesmo. A gente buscar os nossos defeitos e entender a quantidade de subterfúgios que a gente tem para fugir dos nossos problemas, né? É só a gente ver assim, quando criança, uma história engraçada para vocês entenderem. Eu era criança e aí eu tava, nem lembro, nem o nome dessa história, isso foi contado pela minha família. Eu era bebezinho e estava engatinhando e tinha uma caneta da minha irmã, assim, aquelas canetinhas assim, de escrever em quadro branco, e eu tava engatinhando assim, né, andando mais ou menos, então eu já falava. Aí eu peguei a canetinha, abri e eu manchei o meu joelho e manchei o tapete da sala. E aí, quando minha mãe perguntou o que era, eu menti. Eu inventei uma mentirinha do que tinha acontecido para não falar. E eu era uma criança, né? Então, se vê assim que a base da mentira a gente traz conosco, né? Essa desonestidade em lidar com as coisas, ela é algo que a gente tem que combater desde pequeno. Porque muitas vezes a gente até ensina, né? É aquela coisa assim de, às vezes, ensinar o bebê a fazer gracinha, mesmo que ele não queira. A gente está extrapolando, mas tem por base essa questão de ensinar que a gente não deve incomodar os outros com a nossa verdade. A gente não deve incomodar os outros com as nossas opiniões, se as nossas opiniões serão opiniões contrárias ao que as pessoas estão falando. Isso é uma construção social que nos impede de trabalhar a verdadeira sinceridade dos nossos sentimentos. Aí, olha só que coisa interessante, a gente vive 80 anos aqui vivendo mentiras sociais, né? E evitando ser sincero com o que a gente pensa, com o que a gente sente com as pessoas, não só para evitar machucar as pessoas, mas também para evitar problemas, né? Para evitar situações que as pessoas nos julguem ou que as pessoas nos tratem diferente por algo que nós falamos, né? Mas aí a gente desencarna e a gente recebe todo o peso da desilusão de perceber que a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela é uma vida inteiramente sincera. É por isso que o Cristo traz a verdade. E Cristo fala, né, que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a gente desencarna e enxerga a verdade das outras pessoas, a gente enxerga o pensamento claro das outras pessoas, e quando o nosso perispírito ele mostra exatamente quem nós somos, toda essa ilusão aqui que nós vivemos na Terra, ela não nos serviu de nada. Na verdade, ela só serviu para trazer uma capa de vibrações pesadas geradas pela nossa hipocrisia, que a gente vai gastar muito tempo para se desfazer. Aí a gente lembra do estudo de sexta-feira, que a gente comentou sobre a necessidade de se passar um tempo no umbral. Por que essa necessidade? Porque vivendo aqui a vida material, vivendo as hipocrisias sociais, trabalhando máscaras sociais e sendo pessoas que a gente gostaria que os outros pensassem de nós, mas evitando mostrar todas as nossas torpezas, as nossas vilezas, as nossas pequenas maldades, os nossos egoísmos, que são muitos,
a gente está criando dentro de nós essa capa, né, de vibrações pesadas, é uma capa de manchas no perispírito, que para a gente se libertar delas e mostrar as nossas boas qualidades que nós temos, apesar de incipientes, a gente obrigatoriamente precisa de um tempo de umbral, de um tempo de purgar, né, de purgatório dessas vibrações. Então, essa parte da hipocrisia e essa questão de não querer enxergar, ela é muito importante. Porque o hipócrita, ele pode até receber essas informações e ter capacidade intelectual de abarcá-las. Mas se o coração dele está fechado para se entender como alguém que erra, para se entender como alguém que é criatura de Deus e, portanto, deve obediência, reverência e humildade, né, em receber os avisos do Pai, o hipócrita ele não recebe. Ele vai receber, é claro, mas não vai entrar dentro do coração. Então, olha só para a gente ver o quanto que Jesus ele nos trouxe tudo. Que bastaria Jesus para que nós mudássemos a base do nosso comportamento. A parábola do semeador não fala disso? Quando ele fala da semente que cai no espinho, que cai na terra, que cai na pedra, ou a que cai na terra que foi preparada e aí floresce. Não é sobre isso? Essa terra é o nosso coração, é a nossa habilidade em sair da nossa hipocrisia e nos enxergarmos como pessoas que erram, como pessoas que sentem seus defeitos e que estão preparadas para receber os avisos de Deus. Muitas vezes a gente se coloca em situações de perseguições extremas, né? Que gasta uma energia extrema, perseguindo às vezes maior quantidade de dinheiro, perseguindo melhor situação social e vive-se uma euforia em favor disso. Quando a gente vê um parente nosso vivendo assim, a gente não percebe muitas vezes quando a gente vai dar um conselho que essa pessoa nem escuta. A gente fala, parece que entra por um lado e sai pelo outro. Nós somos assim também, mas é mais fácil a gente ver isso nos outros. É isso que o Cristo falava. E é isso que estava acontecendo com os fariseus ali. Ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro, porque foi o Pai que me enviou. E aí vocês sabem disso pelas minhas obras. Vocês têm me acompanhado, vocês sabem que eu curei, vocês sabem das curas, das pessoas que ficaram melhores com isso. Vocês têm condições de perceber por vós mesmos da verdade que eu trago. E aí ele fala, aquele que me enviou é verdadeiro. E eu que dele ouvi, isso fala ao mundo. A humildade do Cristo, né, em falar que o que ele traz é verdadeiro, porque ele faz a vontade do Pai. Ele faz a totalidade da vontade do Pai. Aqui a gente tem que trabalhar para deixar que a vontade do Pai se faça presente em nós, né? Porque muitas vezes, quando nós suplicamos, quando nós estamos vivendo assim, a gente, apesar da gente querer oferecer isso ao Pai e fazer a vontade dele, as nossas orações, os nossos pedidos, eles são pedidos que gostariam que o Pai fizesse aquilo que a gente achasse certo, a gente achasse que fosse o melhor. A gente percebe isso na quantidade de inconformação que é gerada, né? Assim, nas pessoas, quando aquilo que elas pediram a Deus não é bem feito, né? Isso é uma coisa, assim, que não sei se eu vou estar fugindo muito do assunto, mas eu acabei lembrando porque eu acabo vivendo isso meio que diariamente, assim. Muitas vezes a questão da morte, né, quando a gente não se prepara para morrer, a gente vive a morte de uma maneira muito, assim, que exemplifica isso que eu falei, né, a questão da gente querer que Deus faça a nossa vontade. Quantas vezes eu já vi, assim, às vezes, pacientes com câncer, já há vários anos lutando contra o câncer,
porque eles começam a chegar no fim da vida, ou então, às vezes, até rápido, e a família, ela tem um desespero em relação a não querer que a pessoa morra, e muitas vezes, quando a gente lembra, né, da necessidade de entregar essas decisões a Deus, elas comentam assim, a gente sabe que Deus vai ser o melhor, mas Deus vai curar. Tipo assim, a gente sabe que é Deus quem faz, mas é Deus quem vai, Deus vai curar, Deus vai gerar um milagre, no sentido assim. E a gente entende que isso parte daquele sentimento de carinho, né, de não querer estar longe da pessoa. Mas nós que somos espíritas, que a gente entende que a pessoa vai estar, na verdade, vivendo uma libertação, para nós esse tipo de pensamento, ele já não deve fazer mais tanto sentido no nosso coração. Porque esse sofrimento pelo apego é um sofrimento que machuca o espírito. Mas ele também traduz a nossa relação com Deus, que é uma relação de súplica. Deus, tire de mim e resolva aquilo que me aflige. E não é aquela entrega no sentido de Deus, que seja feita a vossa vontade, como a gente pede no Pai Nosso. Por isso que o Pai Nosso é muito profundo e a gente comenta isso várias vezes, né? Então, isso é uma questão que a gente fala da morte de um ente querido, mas isso tem relação com toda a nossa vida. Os nossos pedidos, muitas vezes, nas dificuldades, são pedidos que buscam trazer para Deus as respostas que a gente gostaria que Ele nos desse. Quando a gente faz isso, a gente também está se fechando para receber aquelas intuições que vêm assim, bem suaves na nossa mente. Olha, será que não talvez seria melhor outro comportamento? Será que talvez não seria melhor acalmar e buscar menos as coisas materiais e se dedicar mais às coisas do espírito? A gente recebe esses chamamentos, né? Mas muitas vezes na nossa luta diária, na nossa súplica constante que as nossas vontades sejam atendidas, a gente não é capaz de receber, a gente se fecha. E aí, muitas vezes, nesses nos fecharmos, né, se a nossa ligação com a matéria é grande, a gente se fecha, inclusive, para Deus, né? A gente não consegue mais nem pensar em Deus, nem falar de Deus, porque a culpa é tanta, a vergonha é tanta, o sentimento de culpa é tanto que a gente se revolta, inclusive. E aí, falar de Deus fica muito duro, fica muito asfixiante, né? Porque a pessoa vive tão constantemente desligada de Deus que quando ela é lembrada da existência dele, da necessidade de se ligar a ele, a raiva, inclusive, ela é muito grande, porque ela é lembrada daquilo que ela deixou de fazer, de certa forma, conscientemente, por buscar as coisas materiais. Então, aí a gente entende também essa raiva que os fariseus sentiam, né? Porque Jesus, ele trouxe o pensamento, assim, mais puro, né, da necessidade de se ligar a Deus. Ele trouxe aquela verdade recheada das vibrações serenas e superiores da ligação dele mesmo com Deus. Porque ele, sendo Cristo, sendo um espírito já totalmente ligado a Deus, ele estava ali falando do Pai, ele não estava falando dele. Ele não estava aqui, como é que fala, fazendo propaganda de uma religião dele, de uma doutrina dele. Ele estava vindo trazendo a mensagem de Deus para os filhos. E ele estava fazendo isso com um amor gigante, com um amor, inclusive, que foi responsável por formar a terra. Então, olha só a raiva dos fariseus, né? De não quererem enxergar a verdade que Jesus estava falando para um espírito, né? Para o ser que foi o responsável por organizar o chão que eles estavam pisando, a comida que eles estavam comendo, o ar que eles estavam respirando, a atmosfera, o clima, as árvores. Então, isso a gente enxerga essa questão dos fariseus e essa diferença, né, essa maldade, assim, fica muito clara, né? Assim, nossa, eles estavam cegos mesmo, né? Eles estavam realmente
distantes de Deus. Mas se a gente for honesto, né, conosco, se a gente for honesto em enxergar a nossa vida, como é que está a Terra hoje, a gente enxerga que a gente traz essa herança dos fariseus, que muitas vezes, em situações de busca, né, de bens materiais, a gente se fecha até para passar uma hora no tempo religioso que seja, passar uma hora conversando, fazendo algo por alguém que está passando dificuldade, levar uma oração para as pessoas. E a gente se irrita com isso, né? E aí a gente não quer ouvir. E aí tudo isso serve de subterfúgio, né? Imagina só, se os fariseus negaram a verdade que Jesus estava trazendo para eles, isso eles do lado, as vibrações. Então imagina quão fácil é para uma pessoa que está ligada aos bens materiais evitar de ler uma Bíblia, por exemplo, evitar de fazer parte de uma religião, evitar até de conhecer Jesus, porque a dor que vai acontecer, ela já sabe disso, e os obsessores também, que se ela buscasse Jesus, ela teria que abrir mão de muitas coisas. Ela teria que abrir mão desses subterfúgios, dessas hipocrisias que os próprios fariseus nos mostraram. Esse comportamento que os fariseus mostram é o nosso comportamento de buscar subterfúgios, né? E aí, tudo que eles fizeram foram tentar desacreditar o Cristo. E quantas vezes a gente vê, né, as pessoas desacreditando a doutrina espírita, por exemplo, a validade dos escritos do Chico Xavier, por exemplo, que ele mesmo passou, a validade das mensagens que nós recebemos. Aqui a gente não está falando da necessidade que Kardec deixa muito claro e que isso é muito importante mesmo, que tudo que a gente recebe dos espíritos deve passar por uma conferência da verdade. A gente não pode acreditar tudo em tudo que a gente lê e recebe dos espíritos, porque tem sim muitas enganações, né? Há muitos falsos profetas. Mas a gente está falando daquela desacreditação, não sei se existe isso, daquela desacreditação que é maldosa, né? Que ela tem como objetivo criar dúvidas, onde a simples verdade do Cristo, ela não deixa dúvidas. Quando a gente se liga às palavras do Cristo e busca entender, fica tudo muito claro, né? Ele não disse, apesar de dizer em parábolas, ele não disse nada que fosse complicado ao nosso entendimento. E tudo que ele falou da natureza profunda do nosso espírito, daquilo que a gente traz de defeitos, nós precisamos trabalhar para vencer. Mas a gente percebe que os que lutam contra o Cristo, eles colocam dúvidas, eles colocam maneiras da gente interpretar as coisas de uma maneira, às vezes, não tão clara como a que o Cristo falou, colocar meias verdades no meio de algo que Jesus deixa muito claro, o sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno. Então, existem ainda um trabalho muito forte das trevas, isso tanto dos espíritos desencarnados quanto dos espíritos encarnados, de tirar qualquer pessoa dessa ligação mais profunda com Deus. E essa ligação mais profunda, ela não depende de uma religião específica, ela depende da força de vontade da pessoa em vencer essas próprias negruras do coração que impedem a pessoa de enxergar as próprias hipocrisias. Porque aí, quando a pessoa se dispõe a abrir seu coração para esse tipo de verdade, aí ela é capaz de entender esse subterfúgio que os fariseus fizeram e que as pessoas fazem constantemente, de denegrir a imagem das pessoas que falam de Deus, denegrir a imagem dos templos religiosos, sinceros, denegrir a própria imagem do Cristo, das verdades que ele falou, né? Então, quando a gente se abre o nosso coração, e esse é o nosso objetivo principal, né? De nós nos conhecermos nós mesmos e da gente trabalhar desde o início a tirar toda e qualquer predisposição nossa à mentira e a essa predisposição que a gente tem para a dúvida, né?
de a gente colocar dúvida naquilo que Jesus falou. Jesus não foi o mais claro de todos, né? E ele testifica dele mesmo, e o Pai que o enviou também dá testemunho dele. A própria leitura dos evangelhos, ela deveria ser suficiente para que a gente não colocasse dúvidas na verdade do Cristo, na beleza dos seus ensinamentos. A gente não precisaria de nada mais do que isso, mas graças a Deus a gente tem a doutrina espírita, que nos traz esse entendimento profundo do plano espiritual, que explica muito daquilo que Jesus falou de parábolas, e nos dá uma oportunidade imensa nessa encarnação de, entendendo melhor as palavras do Cristo, a gente ser mais capaz de trabalhar por Ele. E a gente não precisa se enganar nesse sentido. Se nós estamos recebendo o Espiritismo com essa clareza imensa de palavras, é porque nós já falhamos em ter recebido as palavras da Bíblia e não termos trabalhado por isso. Então, não duvido que aqui tem várias freiras, vários padres, várias ex-religiosos do passado que receberam essas palavras de Jesus, provavelmente já temos lido a Bíblia em outras encarnações, mas isso ainda não tinha sido suficiente para a gente tirar essa casca do nosso coração. Então, aqui nessa encarnação, nesse período de renovação da Terra, a gente recebe o Espiritismo, para que a gente seja capaz de trazer essa verdade do Cristo clara, concisa, assomada às informações que a mediunidade do Chico Xavier nos trouxe, as informações do Allan Kardec codificou com tanta clareza para nós, para que nós tragamos isso para as pessoas ao nosso redor, né? E aí a gente vai ser esse tipo de intermediário, assim como o anjo vem e nos traz uma palavra que muda o ambiente, a gente vai ser capaz de trabalhar pelos nossos irmãos, trazendo lentamente essas verdades do plano espiritual de maneira mais clara, mais direta, sempre se remetendo a Jesus, sempre trazendo a verdade que Jesus nos trouxe para o ambiente. E aí a gente vê que a gente começa a mudar os ambientes, a gente muda primeiro a nossa família, a gente vai trazendo mudança para o nosso trabalho, para a maneira que a gente, para as pessoas que a gente encontra ao longo da vida. Fazendo isso, a gente vai estar trazendo aqui para a Terra o reino de Deus, porque aí a gente vai estar trazendo boas vibrações para a Terra, e a Terra precisa disso. Os espíritos precisam de encarnados que estão dispostos a estudar a palavra de Jesus e a trazê-la para os ouvidos aqui da Terra, que estão fechados, presos na própria hipocrisia, presos na busca das riquezas e dos bens materiais. Então, é aquilo que o Jesus comenta, né? A questão de são cegos conduzindo cegos. Essa é a história, é a realidade do nosso planeta hoje, né? E nós aqui estamos trabalhando para tirar a trave do nosso olho, para que nós possamos, então, conduzir pessoas mesmo, e conduzir a nós mesmos para um caminho mais reto, um caminho que nos leva a esse ensinamento profundo de Jesus. Isso não é fácil, exige sacrifício, boa vontade, mas toda boa vontade, todo esforço nosso, ele já é muito visto com muitos bons olhos pelos bons espíritos, e a gente recebe ajudas imensas sem perceber. Só o fato da gente estar disposto a orar no local de trabalho, a falar uma palavra de conforto, a sair de um momento de conforto nosso para ajudar alguém, isso já é visto com bons olhos, porque isso mostra a nossa disposição em tirar a nossa cegueira e testificar por Jesus, assim como ele testifica de Deus. Para que a gente aprenda, então, a fazer a vontade do Pai e não a trabalhar em favor dos nossos benefícios próprios. A gente já fez muito isso ao longo de milênios, então está na hora da gente realmente pegar com força e vontade essa luta em vencer nosso personalismo, o nosso desejo de estar em evidência e trazer Jesus para a evidência de nossas palavras, Jesus para a evidência da nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei muito. Ficou bom.
bem esclarecido. A gente teve uma emergência e aí o Thales não pôde participar hoje, que acontece sempre. Hoje a gente está, de certa forma, despedindo, né? Porque é o nosso último estudo presencial aqui no centro, que nos acolheu com tanto carinho. Nós estamos mudando, eu e o Thales, o Emanuel continua, mas esses são momentos muito especiais para nós, que tem um significado mais profundo que a gente consegue entrever, né? Porque juntou almas afins, e nessa vida não se conheciam, mas com certeza já se conheciam e já tinham decidido se reunir para trabalhar. Então, todos esses encontros que nós tivemos durante esse ano foram recheados de amor, de carinho, de compreensão mútua, de compreensão espiritual. E, desculpa, trouxeram muita alegria para o nosso coração. Então, eu vou pedir para o Wilson fazer a oração final. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos gratidão, Senhor, por ter colocado em nossas vidas, em nosso caminho, essa família tão abençoada por Ti, que nos trouxe o entendimento da palavra do Senhor, juntamente com a santa doutrina espírita. Gratidão, Senhor, por essa ligação entre o mundo espiritual em auxílio a nós aqui na Terra. O Senhor nos ajude a não ser apenas ouvintes, mas sim praticantes de vossa palavra, que possamos levar ao bem, assim como foi a sua intenção quando nos visitou aqui na Terra. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa ignorância, pelos nossos momentos de pouca fé, por aqueles momentos que não conseguimos entender o seu sentimento, mas pedimos ajuda para que sejamos praticantes do bem, praticantes de vossa palavra, praticantes em amar ao próximo sem esperar ser amados. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelo dia vivido, pela luz do sol, e que possamos sempre melhorar na evolução e buscar o seu caminho, buscar a tua presença. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa família. Que o Senhor os abençoe nessa nova trajetória e que saibamos sempre que estaremos aqui em oração a todos os componentes do nosso grupo, a todos aqueles que necessitam da sua palavra e da sua luz. Em teu nome, Jesus Cristo, que seja feita a vontade do Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada. Gente, os estudos não presenciais vão continuar, tá? Só um aviso. A gente vai continuar fazendo esse estudo no mesmo horário, tá bom? Quer falar alguma coisa?